Estamos no ar com mais um episódio do podcast da gente, diretamente dos estúdios da TV Pacifica, em parceria com a TV GM, que passou a fazer parte do Sistema Agreste Potiguar de Comunicação. Aqui do meu lado está a forasteira Estefânia. Seja muito bem-vinda, Estefânia. A gente vai bater um papo com ela, mas antes eu gostaria de apresentar os nossos parceiros aqui do podcast da gente, né? A Getosp Solar, essa empresa de energia solar que está crescendo aí bastante aqui no Agreste do Rio Grande do Norte, aqui em Pacifica, nas cidades circunvizinhas. Se você pretende colocar energia sustentável, aí na sua casa, na sua residência, na sua empresa, é só contactar a Getosp Solar para adquirir seus painéis de energia solar, montar sua própria usina e fazer aí, produzir sua própria energia. Meu pacotinho de amor, que esteve com a gente na primeira temporada e permanece conosco agora na segunda temporada, que está só começando. Gostaria de dar as boas-vindas também à Special Story, que está conosco nessa segunda temporada de podcast. Então você aí que está procurando look para curtir as festas de reis, por exemplo, ou também outras peças, calçados, roupas masculinas, você encontra na Special Story. Obrigado pela confiança e pela parceria. E por último, a açaiteria Recanto dos Querubins, que fez uma participação especial nesse podcast com a Estefânia. Estefânia, como eu falei, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Esse bate-papo está sendo bem espontâneo, de fato, porque a gente não esperava a Estefânia, nem ela esperava também estar por aqui. Mas seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público, rapidamente, resumisse aí um pouco da sua história para a gente poder iniciar um bate-papo bem espontâneo, né? Como já falei. Sim, resumo é difícil, né? Mas posso dizer que, fazendo uma jogadinha aqui, eu jamais esperei que eu fosse passar e ficar por aqui, né? Verdade. Estefânia, mas quem é a Estefânia antes de você ter adotado esse estilo de vida? Bom, antes da forasteira. Antes da forasteira. Pois é. A Estefânia, na verdade, ela sempre foi uma mulher, uma pessoa meio fora do padrão, sabe? Desde criança. Então, pra gente não estender muito a história, não, né? Eu acho que tem que estender mesmo, né? Não, pessoal, tem que estender, porque esse bate-papo a gente tem bate-papo que é 30 minutos, tem 40 minutos, 1 hora, 2 horas, desde que aconteça e o papo seja bom, e a sua história com certeza é, porque é uma mulher que viaja o mundo de moto, deixa eu só resumir ao meu modo, viaja o mundo de moto, enfim, só que tem história bacana para contar pra gente, né? Mas aí a gente tá começando da pré-Estefânia, antes da forasteira, e aí você tá resumindo aí pra gente. Pois é, então já vou ficar por aqui mesmo, né? Então vamos lá. Pois é, essa Estefânia, ela sempre foi um tanto fora do padrão, sabe? Eu sempre tive uma percepção diferente da vida, das coisas da vida. E eu não me encaixava naquelas turminhas da escola, não me encaixava nas coisas tradicionais, talvez. E fui buscando o meu caminho. Eu percebi que o meu caminho era realmente na estrada, literalmente. Então minha mãe, sempre quando conta essa história, que eu boto ela ao vivo, num lugar com muitas pessoas bacanas, lógico que eu coloco ela para ver os melhores lugares, né, mãe? Na hora que você for assistir isso aí. Qual o nome da sua mãe? Catarina. Ó, dona Catarina, estamos aqui com sua filha, ó. Pois é, tô aqui, ó. Ela vai passar, passou e ficou aqui. Então ela sempre conta uma história que quando ela tinha 15 anos, ela fugiu a primeira vez de casa e foi não sei pra onde. Então assim, desde cedo eu sempre tive essa vontade dessa libertação, de cair na estrada mesmo no mundo afora, né? Mas também não nasceu do nada, assim, de repente. Meus pais são do Piauí, eu já nasci em Minas. Então, aquela tradicional férias que a gente tinha antigamente, né? 2 vezes por ano, visitar a casa da avó e tudo, só que a casa da avó era mais de 2.000 e tantos quilômetros, né? Que no caso ficava aqui no Nordeste, né? No Piauí. Isso. Piauí. Então o pai já botava a gente dentro do Corcel 79.
Corcel 79, aquela lata mesmo, né? Assim, ferro. Já ia ganhando a estrada. Pronto, aí a gente ia entrando estrada fora, aquilo era muito legal. Os perrengues, as coisas da estrada, furar pneu. Então eu já vivia isso desde criança. Isso você tinha o quê? 10? 15? Não, desde sempre, 7, desde antes de eu nascer. Verdade. Então era aqui, então seus pais sempre iam e vinham, mas sua residência no caso era em Minas. Isso. Tá. Eu nasci em Minas, eles casaram, foram para Minas. Então, a gente não ia viajar de avião, não. A gente pegava o carro, meu pai era estradeiro. Tá. Qual a profissão do seu pai? Meu pai, na época, ele tinha uma firma, né, de portões eletrônicos, que era o auge na época, tudo. Hoje o velho tá aposentado e continua andando na motoca dele. Até hoje está trabalhando, ele é motoboy, pra você ter ideia, porque ele não consegue parar, né? Então, na verdade, sua paixão por esse estilo de vida começa realmente bem cedo, né? Sim. Nesse momento aí, você já foi criando gosto e vendo sentindo a liberdade, aquele vento na cara, andando, viajando. Aí quando foi que você... Aí, enfim, você teve toda a sua história, né, de início. Mas quando que você, de fato, passou a sair e viajar de moto? Certo. Bom, a questão da moto também, né, vem desde cedo, porque eu sempre conto essa história, que eu assistia muito Faroeste com meu pai. Daí já surgiu a personagem que eu já tá... vai ligando. Estamos chegando. E cavalo, né, aquelas estradas, aquela coisa toda, ficou guardado comigo. E na adolescência eu conheci aqueles tiozão, né, aqueles motocão e tudo. Comecei a ver os filmes de moto dos Estados Unidos, né, aquela coisa toda. Falei, tá aí o cavalo, né. E pronto, me apaixonei por moto. Mas assim, a gente sempre diz que quem tem essa coisa por moto é inexplicável, não tem como. Muita gente, principalmente aqui no Nordeste, né, anda de moto, mas eu falo que é uma substituição da bicicleta. Isso, anda, né, vai... Bem característica aqui da gente. Sim, é comum, é um veículo comum, normal. Mas quando eu falo que eu viajo de moto, todo mundo que anda de moto, não sei o que. Então é diferente aquela viagem, ganhar o mundo de moto, do que ficar andando de moto naquela região. Na região, na sua cidade, enfim, ali, né? Isso, entendeu? É completamente diferente, porque ganhar a estrada, enfim, tem vários desafios. E aí a gente parte para a próxima pergunta, né? É um estilo de vida que de fato você foi construindo, né? Mas esse desejo já vinha, né? Obviamente, a gente viu aqui que você falou que já vinha desde a infância, mas quando de fato você disse, eu vou partir para os desafios, como forasteira, como motoqueira, não, você tem outro termo, né? Na verdade, eu sempre falo que esse negócio de estradeira. Tem a estradeira, tem motociclista, tem o motoqueiro, são palavras, né? Porque o estradeiro, na verdade, é aquele que está em constante viagem, né? O motoqueiro, para mim, eu sou uma motoqueira, das antigas, das raízes mesmo. Mas hoje em dia todo mundo fica naquela motoqueiro. Confundiram motoqueiro com baderneiro. São coisas distintas pra mim. Motoqueiro é das antigas. Elvis Presley, esses dias eu postei um videozinho do Elvis Presley, né? O Elvis Presley era motoqueiro. Motoqueiro, é verdade. Né? E motoqueiro fantasma. Então essa é bobeira de palavrear. Porque motociclista, pra mim, é todo mundo que tirou a carteira A. Né? Pronto. Verdade. Mas cria-se termos aí, enfim. Então isso aí não me preocupa. Agora, o estradeiro, ele realmente representa aquela pessoa que está constante na estrada. Né? Você tem falado, já tem me confidenciado, na verdade, a gente já estava aqui no bate-papo, até para se familiarizar com tudo, né? Sim. Que tem todo um desafio, né? E você citou o desafio Fazedor de Chuva, Isso. Que enfim, eu queria que você falasse um pouco desse grupo, né? Enfim, desses desafios que tem através desse Fazedor de Chuva, que é um grupo de motoqueiros, enfim. Queria que você explicasse melhor para a gente entender. Então, na verdade, não é um grupo. É o nome de um grande desafio, digamos assim. Tá? Fazedor de Chuva é o nome de um desafio para motociclistas. Só se faz de moto. Tá?
Ok. Aí dentro do fazedor de chuva tem várias, digamos assim, categorias, né? Subtítulos, não é nem categorias. Porque aí o fazedor de chuva, aí tem, por exemplo, rodoviário fazedor de chuva, cardeal fazedor de chuva, bandeirante, valente, cacique, tem vários. Aí você escolhe qual ou quais você quer fazer, né? Entendi. Então eu escolhi 3 dele para fazer, por acaso, porque quando eu saí de moto ano passado, que eu larguei tudo de novo, como a gente estava até falando sobre isso, né? Porque a primeira vez que eu larguei para ir mundo afora, eu fui só com a mochila. Já tinha meu chapéuzinho que perdi na estrada, esse aqui é um novo, tinha um que já tinha me acompanhado há mais de décadas atrás, né? Mas aí quando eu saí de motochileira agora dessa vez, então eu iniciei esse desafio lá na fronteira com o Uruguai. Sim, no extremo sul. Isso. Então o seu desafio então fazedor de chuva começou lá e é o rodoviário. Aí lá eu estava no final da BR-101, Sim. Estava num ponto cardeal e estava ali no sul, onde tinha 3 capitais do sul do país, né? Entendi. Já aproveitar e fazer. Então, Olha aí como é interessante. E essa BR-101 de fato corta aqui, enfim, vem aqui e finaliza em Touros, né? Touros agora, depois de 1 ano e meio, enfim vou completar a BR-101. Depois de 1 ano e meio. 1 ano e meio, Olha né? aí, mas você passou por Pacifica e mais, como o nome já diz, né? Pacifica, né? então ficou. Talvez você demore um pouco mais para chegar em Touros. Mas só ano que vem, gente. Você pretende então estar concluindo esse desafio quando, assim, você imagina? Olha, como eu moro mesmo viajando na estrada, eu não tenho tempo para nada. Entendi. Então é tudo... Eu sei que ano que vem, porque esse ano já não vou mais. Então, até porque eu acho que, desculpa interromper, se for às pressas, você não tem como aproveitar como de fato deve, né? Exatamente. Tudo tem que acontecer de forma espontânea, natural. Sim. Eu acredito que fica até mais gostoso viajar assim. Sim, isso tem a ver com o meu propósito. Olha, gostoso é do lado de Touros. Existe uma cidade chamada São Miguel do Gostoso, você vai passar lá, é lindo lá. Tem a parte de praia, enfim, umas coisas fantásticas. São Miguel do Gostoso. Então, anotado. antes de chegar em Touros, depois, você vai passar por lá para poder ir para Touros. Boa. Então, é assim que eu viajo, inclusive. Porque eu saio, eu tenho uma rota, quer dizer, eu tive um objetivo de trajeto por causa desses desafios. Sim. Então, se eu ia começar o desafio da BR, eu sabia que eu tinha que percorrer todo o Nordeste, no mínimo, até aqui, Rio Grande do Norte, né? Então, eu tive um trajeto, um objetivo. Só que entre o início ou o fim, né, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, o que eu vou fazer nesse meio todo aí, né? São 12 estados, eu percorri 12 estados, né? De fato. Então, se uma pessoa tira férias e quer fazer esse desafio, ela faz aí em 15 dias, rapidão, como você falou. Mas ela tem um objetivo, uma férias, uma viagem, um próprio desafio a ser concluído, ponto. Eu não tenho, eu tenho minha vida inteira ali, né? É verdade. Então assim, você meio que entra mesmo, começa o seu roteiro e paralelo a esse desafio que já está perto de concluir, você tem outros. Sim, que é o bandeirante, conhecer e registrar, né, perante as regras oficiais, todas as capitais do Brasil. E o cardeal, que também, né, eu fiz o extremo sul lá no Chuí, fiz o extremo oeste em João Pessoa, ainda faltam mais 2 pontos cardeais, né, o norte e o oeste. E quando vou acabar, não sei, não tem tempo, né, para acabar esse desafio. Nossa, e também combina com a minha vida, né? Você então tá com esse colete, né? Enfim, com os vestimentas de motoqueiro, mesmo motoqueira no caso, e significa, a gente estava conversando aqui, né, nos bastidores antes de iniciar o bate-papo, que tem todo um significado, né? Inclusive você tem selos, porque assim, como vocês fazem esse desafio a nível Brasil, né? Sim. Enfim, vocês passam por um local e meio que já deixa ali, aprova o local, deixa tudo certo para que outros motoqueiros possam passar e também isso é bem legal. Já ter essa... Enfim, eu queria que você falasse um pouco de como que é
esse significado desses símbolos e do selo que vocês vão deixando na estrada. Então, eu gosto de bater esses papos assim, de dar entrevistas e tudo. Como eu dei uma entrevista agora para uma revista que não tem nada a ver com moto, mas tem a ver com vida, né? E aí já entra o meu propósito de viver assim novamente. Por quê? Porque é bom as pessoas que não conhecem saber, né, o que representa, o que a gente faz, né? Tem gente que olha assim até hoje com um preconceito, mas dentro do mundo motociclístico a gente tem advogados, policiais, médicos, pessoas normais, né? Que, como eu falei no início, é diferente do baderneiro, né? Aquele que vai pro show, quebra tudo, bebe, acidente, aquela coisa, é outro, né? E as pessoas que são apaixonadas por moto, é outro. Eita, olha só, a gente sendo surpreendido aqui, ó. Gente. O pessoal da açaiteria, Canto do Querubins, né? Olha aqui, veio dar aqui o nosso mimo aí pra você conhecer aqui e provar no açaí aqui no Pacifica. A gente vai já provar aqui esse açaí. Eu quero esse favelã aqui, eu já mudei. Obrigado, pessoal da açaiteria. Canto dos Querubins. Comendo aqui. Aí eu passei lá, inclusive, mas nós vamos falar disso aí, porque já tem história. Daqui a pouco a gente começa aqui a degustar. Vamos fechar esse assunto aqui, que nós já deu água na boca, gente. Nossa senhora, adoro açaí. Fantástico. Então, e aí essas pessoas que normalmente fazem parte de um motoclube, hoje em dia tem motogrupo, motocasal, ou como eu, que sou ME, motociclista estradeira, porque a gente diz que não usa mais hoje em dia o MI, que é o motociclista independente, porque ninguém é independente. A gente precisa do apoio de todo mundo, principalmente estando na estrada. Então, esses coletes, eles representam a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa identificação na estrada. Sim. Então, se vocês virem alguém assim de colete, passando um perrengue na estrada, você já pode saber que aquela não é uma pessoa qualquer, né? Que provavelmente não é um ladrão, uma armação, porque são pessoas que estão identificadas, têm uma experiência, têm uma história de vida com tudo isso aqui. Bacana, né? De fato. Você poderia citar um exemplo aí de um desses? Sim, nossa, tem vários. Por exemplo, aqui são todos os estados que eu já passei, estradas que os motociclistas vão muito, que são grandes desafios pra gente, né? Esses botões todos são de pessoas motociclistas que já me acolheram nas sedes do motoclube, nas casas deles, lembro de todos eles. Eles presenteam você carrega essa lembrança. É a minha rota oficial de Belo Horizonte, a rota Capitão Senna, da qual me tornei embaixadora também. Faço questão que todos vão lá conhecer, pode fazer de carro, de moto. É a Serra do Rola Moça, é naquela região onde teve aquela barragem que rompeu o Brumadinho. Sim, Brumadinho, verdade. Então a rota reergueu aquele comércio local, ajudou a população. Então o motociclismo também é boa ação. É solidariedade, olha aí, uma curiosidade que a gente não sabia. Sim, total. Inclusive onde eu paro, todo motociclista sempre tem uma ação social que faz. Natal vocês devem ter visto aí bastante, sai recolhendo, sai Papai Noel de moto, entrega presente para criança, sempre tem isso. Tem um grupo de motoqueiros, inclusive, aqui no estado, que agora não me recordo o nome, mas que apoia um projeto de criança daqui de Pacifica, que é o Comédia e Brinquedos. Inclusive a edição foi no último mês, foi em outubro, novembro, eu não estou recordando bem, mas eles vieram, o grupo veio com vários motoqueiros ajudar, entregar presente também, e para um momento ali de festividades com as crianças. Isso é muito legal, é muito solidariedade, né? É um cuidado com o outro, né? Sim, sim. Eu não conheço ainda Rio Grande do Norte, porque eu acabei de entrar no Rio Grande do Norte agora, né? Já tem o pessoal das motocas me esperando por aí. Mas eu posso dizer, por exemplo, em João Pessoa, onde eu estive, né? Eu estive por último na Paraíba, eu conheci lá bastante, muita gente. Lá tinha motoclube que trabalha com ação social com os cadeirantes e tudo, né? Inclusive, beijão aí pro Bruno, pro pessoal aí do motoclube dele. Então, várias pessoas, independente de clube ou não, sempre motociclista está muito agregado à ação social, só que não fica às vezes divulgando tanto. Mas é mais um ponto positivo para saber que a gente não é aquele povo estranho que anda de preto e tudo. Exato, é verdade. Exatamente. Tem esse estereótipo, tem esse preconceito, exato, né? Exato.
E aí eu falei dessa identificação pessoal, né? Que entre a gente tem também os nossos códigos, a gente se chama de irmão, mas isso aí já é uma coisa particular do mundo dos motociclistas. Agora, para você saber de informação que pode ser útil e importante para você, a gente tem os nossos adesivos. Vou te dar um aqui também. Olha aí, ó, Por quê? Qual que é o significado? Não é só mostrar que a gente passou num lugar. Às vezes você chega no posto de gasolina, por exemplo, isso é importante, ó, fica a dica. Hashtag fica a dica. Você passa num posto de motociclista e você vê aquela parede ou aquela porta de vidro cheia de adesivo lá. A maioria é motociclistas, mas hoje em dia também tem muita gente de Kombi, home, de motorhome, de bicicleta home, de tudo, né? Exato, e que todos têm um selo, um adesivo também para... Tá lá pregado por quê? Porque não é, como eu disse, só porque você passou por aquele lugar, tem adesivo, vou pregar o meu também. Não, não. Se você vê adesivo lá, principalmente nos motociclistas, é porque lá a gente encontrou o produto que a gente precisava, a gente foi bem atendido. Por exemplo, a gasolina é de confiança, entendeu? Então, se você vê adesivo, você sabe que o estabelecimento é legal. Foi aprovado por vocês, né? Olha só, e de Stefânia aqui, vou aproximar um pouco. Ó. Esse é o antigo. Comer, rezar e pilotar. Stefânia, Estradeira, Minas Gerais. Olha aí, para vocês verem mais próximo. Vou aproximar ainda mais da edição, enfim. Obrigado, Stefânia. Você estava falando dos símbolos que você recebe, enfim, de quando você passa, né? Mas eu acredito que tenha situações em que você não leva um símbolo assim, até porque eu acho que seria pequeno espaço, né? Como que você registra esse sentimento dessas pessoas que lhe acolhem, que não são motoqueiros, que não têm clube, enfim, que não participam, são pessoas comuns, né? Sim, tem muita história a respeito disso. Essas pessoas, né, eles não vão ter um bottom, alguma coisa, que inclusive aqui tem um espaço vazio, porque eu vou colocar esse desafio que eu vou acabar agora, né? Eu vou receber aí o certificado e a petzinha da BR-101, então já está reservado. Então o espaço vai acabar mesmo. Mas o que eu faço? Essas pessoas especificamente, por exemplo, teve um caso que eu ia percorrer ainda mais de 64 quilômetros de terra, um lugar que eu não conhecia, eu ia chegar numa praia mais deserta, ia acampar lá. Então, chegar de noite, vou parar por aqui. Era inesperada a minha parada lá. E aí eu cheguei interior de verdade, nada turístico e tudo. Adoro, inclusive. Aquele lugar que todo mundo fala assim, não tem nada lá. Entendi. É isso. O que você talvez esperasse aqui. Tem tudo, onde tem tudo que eu procuro. Então, exatamente, aqui também não tem nada lá, só a pedra com a boca, né? Acabou tem tudo, até podcast. Tem tudo, até açaí, gente. Deixa eu já preparar o meu aqui no teste daqui a pouco, não tô aguentando mais. Então, eu parei nesse lugar, falei, caramba, o que eu vou fazer? Né? Eu olhei para uma praça, para qualquer coisa eu acampo ali, de boa. Mas eu vou procurar os órgãos locais, as pessoas e tudo. Eu sei que, resumindo, eu fui parar na casa de uma mulher pretona, beijo pra você, maravilhosa, que eu fui levada lá inesperadamente. O destino, né? Assim, sim. Do nada, você... Do nada. As pessoas não me conhecem, eu não conheci ninguém, mas na hora que eu entrei, aí botaram a mesa de café, já tinha um quarto pra mim, fiquei lá, prepararam um banho, dormi, larguei minhas coisas tudo lá, fui pra essa praia, passei uns dias lá, depois voltei, fiquei mais uns dias na casa dela e tal. Então, assim, foram pessoas que não tá no bottom aqui, mas tá no coração pra sempre, sabe? Que bacana, né? É você se entregar ao universo, se entregar a toda essa situação e sem medo de ser feliz, né? Total. Você tem que, de fato, aproveitar e meio que... Na verdade, eu acredito que tenha... Como que eu posso dizer? Aquela voz interior, aquela voz que você meio que sente quando de fato tem que se... Deixa fluir, deixa com naturalidade, porque se fosse uma coisa planejada, uma coisa... Talvez se você tivesse insistido e disse, não, eu vou continuar aqui andando, talvez não tivesse sido tão bom. Sim, e não tivesse causado uma memória tão positiva, né?
para você poder, por exemplo, estar citando aqui, né? Exatamente. Vamos provar agora esse... Nossa, gente, eu tô com água na boca. Olha aí. Sinceramente, dá um tempinho aí, pessoal. Olha aí, vamos provar aqui, olha. Pela primeira vez a gente está recebendo aqui comida aqui no nosso estúdio da TV Pacifica, da TV GM, num podcast da gente. Olha aí, açaiteria. Então, se você está visitando Pacifica e vai ali conhecer o Parque Estadual Pedra da Boca, fica no caminho do Parque Pedra da Boca. A Stefânia já esteve lá, né, Stefânia? E você pode aí estar apreciando uma das culinárias, né, por aqui, né? Enfim, açaí eu sei que tem em vários lugares, mas cada um tem um tempero diferente, um condimento diferente. Isso aí tá bom? Cara, tá muito bom. Olha. Muito bom. Tanto o açaí quanto esse creme de avelã. Maravilhoso. Banana fresca. Muito bom mesmo, meu Deus, gelatina. Ai, nós vamos estar nesse programa aqui até comer tudo, depois a gente volta. Adagilza, um abraço, muito obrigado aí. E seu Tião também, né? Tião, Adagilza, da açaiteria aí, ó, um abraço, obrigado aí por estar nos presenteando. Olha aí, ó, chega a saliva, tá nos presenteando aí com esse mimo. E você aí que não conhece, pode fazer seu pedido também, vou deixar na descrição aqui do podcast, para você estar fazendo seu pedido. Eu acredito que entregue aqui em toda a Pacifica, né? Então você pode estar fazendo seu pedido e o açaí vai chegar aí até você. Você vai poder, inclusive, assistir esse podcast, porque tem muito papo ainda, viu, Stefano? Ele está aqui se deliciando nesse açaí, mas tem muito papo ainda e você pode estar assistindo. Morrendo de vontade. E comendo aqui esse açaí. Não, pega bem, daqui pega lá. Pega lá, exato, já pede aí, faz o seu pedido. Stefânia, a gente falou também nos bastidores a respeito dos desafios, né, que você tem nas estradas e tudo, como que você lida com esses desafios. A gente até citou o exemplo de um momento em que o momento mais desafiador que você teve de perrengue. Na verdade, você imaginava que ia ser difícil, mas desviou para outro momento, que foi toda uma situação positiva. Eu queria que você falasse um pouco disso também, enquanto como aqui, né? Agora é essa vez de comer. Pois é, desafio que não é um desafio, né? Desses de objetivo, de você concluir, aquela coisa toda. É desafio que a gente chama de perrengue, né? Então, aquele perrengue, assim, que aconteceu comigo mais pauleira mesmo, foi quando fundiu o motor da moto. Aquele vacilão mesmo, né? Que eu dei, mas enfim, aconteceu. E quando acontecem essas coisas, eu acredito, ou é sempre um livramento ou uma providência, sabe? A questão é você, naquele momento, estar presente, né? Estar presente naquele momento do perrengue. O que aquilo pode te proporcionar? Bom, eu falo que o meu propósito de viagem é autoconhecimento, transformação pessoal, desenvolvimento pessoal. O que é isso? É você conseguir viver a vida, atravessar as situações de vida de uma forma em que não que você não tenha problemas, mas que você tenha uma visão, tenha uma tranquilidade de ver eles por fora e saber lidar com aquilo, resolver. Então, se você se conhece, você sabe quais são as suas capacidades, como que você vai lidar com aquilo. Porque naquele momento que você está sozinho na estrada, mesmo que esteja com mais uma pessoa, ou até viajando de turma, você pode reparar. Sempre tem aquele que fica emburrado, sempre tem aquele que xinga, sempre tem aquele que fica desesperado, né? E quando é você com você, você pode até sentar, chorar, gritar, mas com você mesmo. Então você não pode ficar muito tempo nessa, porque aí, como eu falei, não sai, vai pra cama. Eu vou sentar lá, cheio de bico, tô emburrada. Aí eu tenho que virar pra mim mesmo e falar assim, pronto, já passou? Então vambora. Porque sou eu que vou ter que resolver a parada. É o lado bom da viajar só, então. Pois é. Porque realmente você tem essa consciência que é só você que tem que resolver. Exatamente. E seguir em frente. Naquele momento presente. Por isso que eu falei, você tem que estar presente. Então naquele momento eu tenho consciência que eu tenho um problema e que um problema não se resolve chorando, não se resolve se desesperando. Eu sei como é que eu sou, quer dizer, eu tenho aquele autoconhecimento. Então,
Normalmente, se eu estivesse em turma, ou numa viagem, ou ali no barzinho, em situação social urbana, eu ia reagir emocionalmente daquela forma. Eu ia lá ficar empurradinha. Então, se eu sei que eu me comporto assim, naquele momento que é sério, você não tem condições de me comportar assim agora. Guarda isso. Entendi. Eu tenho que agora, né, ser uma pessoa centrada, tem que encontrar solução para aquilo. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, não tem solução nenhuma. Que é o maior medo das pessoas na estrada, né? Apesar de que naquele momento eu estava acompanhada, e logo depois eu iria continuar minha viagem sozinha, mas não tinha nada para fazer. Então, enquanto um ia tentar ainda conseguir um óleo para mim, que já não teve mais jeito mesmo, o outro ficou escovando os dentes, eu sentei e fui treinar minha gaita. Nossa, mas um dia você montou, você foi tocar a gaita? Eu fui tocar não, fui treinar, estava desafinada, horrível, mas eu estava lá. O que eu podia fazer? Então, quando você tem consciência daquele momento presente, da situação, o que você pode ou não fazer, aí é o que eu falo, alguma coisa vai acontecer. É esperar, jogar para o universo, né? Eu acho que esperar. todos que têm e adotam esse estilo de vida têm uma conexão muito forte com o universo, né? Com energias positivas, enfim. E tudo, obviamente, acontece por nada disso, ou qualquer outra eventualidade que acontecer na estrada, é por acaso, né? Não. Tudo tem ali um sentido, um aprendizado que só quando você está conectado com essa consciência, né? Com um presente ali. Eu digo isso, mas inclusive, eu estava comentando com o Stefano que eu sigo aí vários mochileiros, enfim, pessoas, está sendo coincidência aqui, a gente está nesse bate-papo, mas que de fato isso desperta ali uma curiosidade, né, com esse estilo de vida. E todos esses que eu sigo têm essa conexão com o universo, é por isso que eu estou falando assim, né? Parece até que eu já fui, já mochilei. Já está experiente. Mas não, então é porque eu vejo esses outros mochileiros e eu tenho essa consciência de que tem que ter, né? Porque desesperar, nada disso vai ajudar. Então você tem que estar consciente ali, aprendizado, autoconhecimento, né? Total. Queria que você falasse um pouco mais também dessa questão do autoconhecimento, de tudo isso aí. Olha, eu sempre falo assim, que é um fato, né, gente? Quando você está na vida comum, na cidade, com uma rotina comercial e tudo, a sua mente é levada àquele padrão. Então eu larguei tudo para eu poder enxergar de fora e me enxergar de novo, sabe? E tomar posse de mim mesma, né? E ver como que era o meu comportamento, as minhas sensações, quem eu era, me renascer, né? Então o autoconhecimento, ele é necessário, não que você abandone tudo, como não é um abandono, desprenda-se de tudo como eu me desprendi, mas que você se desprenda do padrão mental, pelo menos, que te aprisiona naquela rotina sem percepção, sabe? No automatismo. Por exemplo, eu falo assim, quer ver uma coisa real de um perrengue, de uma pessoa urbana saindo para trabalhar e que ela vai lidar na mesma situação que pode trazer autoconhecimento para ela do que esse de meu fundir motor na estrada, que por sinal teve uma história maravilhosa, o pior perrengue da minha vida e a história mais maravilhosa. Tá lá desesperado, você tá atrasado, tem que sair porque tem trânsito e tudo mais. Pegar o ônibus lotado, toda essa Caramba, situação. não, você vai de carro, só que você perdeu a chave do carro. Olha aí, realmente. Aí, desespero total. Você fica desesperado, aí você bate o dedinho o joelho na quina da mesa, aí você grita, você xinga. Aí já era, não sei o que, hoje o dia vai ser todo assim. Aí daqui a pouco, não sei o que mais que acontece. É um desespero só, fica uma loucura, né? Parece que acontece um furacão, um terremoto dentro da casa, fica uma coisa de louco. Verdade. Quando você parar, tipo assim, sabe, voltar a si, por isso que eu tô falando, às vezes você tem que sair pra você se resgatar, voltar a si, a gente não fala, volta a si, volta a mim mesma, aí você ufa, respira, parece que sua mente
volta para o lugar ou você assume ali o comando de alguma forma. Quando você olha, a chave estava bem aqui. Você viu, gente? Isso acontece com todo mundo. Verdade. A chave está aqui. Ou seja, você, se não tivesse esse momento de autoconhecimento, você não teria batido o dedo, você não estaria... Enfim, tem todo um contexto ali que teria sido evitado. Entendeu? Verdade. E ainda mais, pode ser que foi uma... Eu não sou religiosa, mas eu acredito, como você falou, se a vida é um jogo, gente, tudo certinho ali, sabe? Impressionante. Se você tivesse com a chave na mão e tivesse saído esses minutos mais cedo, talvez tivesse acontecido um acidente com você. Esses dias eu li na internet um texto antigo que me fez refletir nisso de novo. Então, o autoconhecimento nunca acaba. A gente esquece uma coisinha, lembra de novo e vai cada vez mais fazer esse trabalho. Falando sobre aquele 11 de setembro, Sim. De alguns sobreviventes, que aconteceu uma coisa, meu carro estragou não sei o que, sei lá, meu filho passou mal, eu tive que ir na farmácia antes. Chegaram atrasados e o prédio estava lá, né, em chamas, todos os sobreviventes. Um atentado acontecendo, né? Pois é. Verdade. Só para a gente refletir mesmo, né, sobre essa questão do autoconhecimento, de tudo, né? Então, leva uma reflexão para a gente mesmo no dia a dia. E mesmo que a gente não tenha e nem adote esse estilo de vida que Stefânia adota, né? Ela citou, inclusive, um exemplo de alguém que está ali saindo do trabalho, atrasado, enfim, tudo isso acontece. Mas a gente deve ter sempre esse autoconhecimento ali, como se fosse um sol, né? Que vai iluminando ali o nosso dia a dia, as nossas decisões, enfim. Stefânia, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. A gente vai poder, inclusive, comer esse açaí delicioso que está aqui. Mas antes, a gente tem uma série de perguntas. Na verdade, eu estava aqui lembrando de uma curiosidade. Antes de ir para essas perguntas clichês, a gente tem uma série de perguntas que todos que passam aqui no podcast da gente, a gente faz. Essas perguntas. Mas antes de chegar nessas perguntas, eu queria, na verdade, entender a sua vida antes de motoqueira. Você tinha profissão, você tinha já foi casada, enfim, alguma coisa nesse sentido, antes da gente ir aqui para essas perguntas. Ok. Então, vida básica. Eu sou terapeuta holística e professora de dança e dançarina, artista dançarina, né? São profissões que de vez em quando dá para exercer ao longo da estrada. Por exemplo, às vezes eu paro numa cidade que dá para fazer um workshop de dança, fazer um show, um evento, né, num restaurante, um evento, tudo. E muitas vezes eu faço alguns atendimentos rápidos, uma consulta simples, alguma coisa assim, né, com as terapias, porque não dá para fazer o tratamento mesmo em si, porque as técnicas que eu atuo precisam de material e tudo, então não dá para eu levar esse trabalho todo para a estrada fora. Então, normalmente eu paro para trabalhar diversos, garçonete, vendo coisas, enfim, vou... E vai seguindo. Então você me meio divertindo, não trabalhando. Não trabalhando, exato. Então você meio que mantém aí, porque tem custo de gasolina, tem coisas assim, né? Enfim, você meio que equilibra aí, dá pra... Inclusive com as pessoas que você vai passando, vai lhe acolhendo, deve também estar contribuindo com alguma coisa nesse projeto, nesse estilo de vida, né? Sempre. Eu acho que isso é tão legal. Eu falo que a vida é um banco, né? Essas coisas já são batidas, mas eu acho que as pessoas não vivenciaram para comprovar que não é misticismo, aquela coisa toda. Isso é um fato, gente. Se você me dá alguma coisa que hoje, eu não vou pagar de volta para você. Com certeza eu vou pagar para alguém lá na frente que está precisando de alguma coisa que eu tenho para oferecer. E gira aquilo dali, sabe? De fato. É bem bonito. Que bacana. E com relação à sua vida pessoal, essa questão, você tem filhos assim também? Todo mundo pergunta isso. Mas... Não, não só que a gente teve uma conversa antes de começar aqui o bate-papo e isso nem passou. Na verdade tá vindo agora. Sim, mas por isso que eu falei, todo mundo pergunta isso, né? E
tá vindo agora, eu digo, eu vou perguntar, já que a gente tá concluindo aqui essa primeira parte, para ir para os finalmente. Então deixa eu dar aquela entrada radical, assim, né? Que é o seguinte. Poxa vida, a gente tem aquela coisa padrão até hoje, né? Não, você tem que casar, ter filhos pra você ser feliz, completo. Eu tô falando como mulher. Eu sou uma mulher que anda sozinha na estrada. A família tradicional em si está baseada em certos pilares, né? Que parece uma coisa que sempre leva a se fazer esse tipo de questionamento. Talvez tenha sido intuitivo, mas nesse sentido, né? Nesse emaranhado. Sim, e é legal colocar isso também. Pra quebrar um pouco de que, de novo, não tô falando que as pessoas têm que fazer isso, gente. Mas realmente se libertar um pouco mais, que às vezes a dependência e a carência emocional é tão grande que faz com que a gente tenha necessidade de relacionamento, mas não é com o outro, é consigo mesmo. Porque os relacionamentos estão tão carentes hoje em dia que as pessoas elas hoje já casam assim, se não der certo, separa. Antigamente não tinha isso. É verdade. Dá certo enquanto os dois estão caminhando juntos. Vai que eu tô ali motocando lá com o meu parceiro e tudo, e aí de repente fala, pô, agora eu quero fazer uma curva pra lá. Eu falo, beleza, eu vou pra cá e tudo. E o relacionamento acaba. Não deu certo? Pô, o caminho todo que a gente teve antes, entende? As pessoas não pensam nisso. Então, dentro disso, sim, eu já casei e considero que a gente se encontrou, trilhou um caminho junto, e quando divergiu ali. Um foi pra esquerda, outro pra direita e exatamente, né? E tudo bem, né? E não deixei filhos pelo caminho atrás, então não tenho filhos. Então tá ótimo. Agora a gente vai partir exatamente para as perguntas que a gente sempre faz em relação com todos os entrevistados que passam aqui. Vocês já devem saber, né? São aquelas perguntas que exigem um pouco mais de sentimento de coração. Você vai tirar de letra aqui, com certeza. Deixa eu comer mais um pouquinho para me inspirar. Olha só, a primeira, obviamente, ela não tem data, né, para parar esse projeto. Ela deve seguir aí, enfim, vários e vários anos. Eu acredito, né? Mas aqui vai a primeira. Como Stefânia se imagina no futuro? Nossa, essa tinha que ser a primeira. Gente, eu falei para você que aquele desafio Fazedor de Chuva, ele não tem tempo para acabar. A pessoa pode fazer ao longo da vida dela toda. Eu, então, não tenho tempo nenhum. Porque às vezes, como eu falei, a pessoa tira férias, em 15 dias ela faz a BR-101. Eu estou fazendo, ela já tem 1 ano e meio. Então, eu não tenho tempo. E aí, dentro disso, eu gosto sempre de colocar, porque nem eu mesma entendi, não sei se é bem isso, a minha cabeça. Não. Eu não tenho uma visão assim de futuro. E isso não é de agora, sabe? Você tem a visão de presente, tá ali, vendo e vivendo essas... Não tem a menor... Eu já tentei ter um planejamento, nossa... Mas assim, outra curiosidade, né? Nesse caso você não tem uma visão futura, mas digamos que esse desafio, Fazedor de Chuva, seja só a nível Brasil. De repente surgiu, ou pode você se imagina fazendo, percorrendo as rotas... daquelas que ligam, né? Eu já vi outros vídeos, enfim, fora do país, viajando, motocando fora do país. Não, tá. Dentro desse contexto, não. Então, quer dizer, eu tenho um futuro, um objetivo que é, por exemplo, até agora eu vou fazer todas as capitais do Nordeste. Vou passar por todo o Nordeste. Depois, quando eu chegar ali, Maranhão, né? Aí eu costumo dizer que nem Deus sabe ainda, nem ele, minha gente, porque dali eu tenho tantas opções, eu posso descer pro Tocantins, eu posso continuar pro norte do país, eu não sei. Então, tá vendo, eu não tenho essa visão. Deixa eu chegar lá, alguma coisa vai acontecer. Vai nortear. Entende? Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho? Gente, essas perguntas são difíceis, caramba. Eu vou falar um sonho material. Então, tá? Porque quando as pessoas me perguntam isso é uma coisa de infância. Que eu ainda vou realizar, porque eu já realizei todos os meus sonhos. Então, talvez o último, não sei. O sonho que eu tenho agora é de ter eu falo que é o meu sítio. Ou seja, talvez o meu futuro seja encontrar o meu lugar no mundo, que eu ainda não encontrei. E aí na hora que eu olhar ali, nossa, meu sítio. Mas aquele sítio assim de 10 hectares.
que eu ponho a minha casa ali no meio e ninguém me vê. Aí, bacana, olha, tá vendo? Isso é interessante, porque assim, a gente já fez essa pergunta, como eu falei, para outros entrevistados, e teve um que falou: qual é o seu maior sonho? Ter minha casa. Aí outro, enfim, cada um vem com uma resposta, por mais que a gente não tem sonho material, tem sonho, outros tipos de sonho, mas a gente tem lá aquela coisa, né, no nosso coração, que de fato é o sonho que você quer realizar, né? Essa você vai responder, ó, de letra. Quando Stefânia está realmente feliz? Precisa de falar, gente. Eu tô na menina, né? Sim, ó, pessoal, ela já confidenciou também que o nome da motoca, que a gente já vai mostrar aqui nas imagens também, né? Vocês estão vendo aí. O nome da moto dela é Menina. Olha só. É porque todo mundo fala, menina da intruder e tal. Aí eu, que era a menina, né? Obrigada pelo menino. Mas acabou que ela ficou sendo chamada de menina. Então pronto, quando ela tá com a menina aí viajando. Sim, né? na estrada. Na estrada. O que é realmente importante para você? O autoconhecimento, que traz paz, liberdade e riqueza, inclusive. Do que Stefânia tem medo? Eita. Deixa eu ver de que eu tenho medo. Talvez de... Eu acho que a única coisa que eu consigo imaginar é perder isso. Não sei como, né? Porque as coisas as pessoas te tiram, te roubam. Mas o meu autoconhecimento, algum dia eu me perder de mim de novo, assim, sabe? Não sei se é exatamente um medo, mas me dá... compreensível como um medo. Me dá uma realidade que não isso. fosse essa, né? Do autoconhecimento, que você está em conexão consigo mesmo. Né? Sim, porque eu já me libertei tanto, retroceder, né? Eu sei o que não fazer para não retroceder, né? E ainda me dá um pouco de agonia ainda, sabe? Ou seja, ainda tenho alguma lembrança, né? Então talvez isso possa ainda ser um pouquinho de medo. Né? Com certeza é. Qual conselho Stefânia daria para alguém que se identifica com sua história de vida, enfim, com esse estilo de vida e queira de repente seguir viagem, seguir sua intuição, seguir sua voz interior, enfim, desbravar aí as estradas? Existem várias formas, eu queria até que você citasse nessa resposta, nesse conselho que você daria para alguém que está se inspirando aqui em você, na sua história, nesse bate-papo. Não siga conselhos de ninguém. Agora calma. Foi categórica. Por quê? Eu faço algumas lives no meu Instagram e o pessoal gosta muito das lives filosóficas. Tem as lives de dicas práticas, informativas, mas as lives filosóficas eu falo sobre essa coisa da vida que não é só para quem está viajando de moto, não é só para quem anda de moto, né? Para todo mundo. Você viu que a minha viagem é com moto, mas é para todo mundo na vida, até no dia a dia, até para quem não viaja. Verdade. É um ensinamento, né? Que eu levo, que eu aprendi, que eu recebi, continuo recebendo e levo. Acho que eu posso considerar assim que está sendo a minha missão no momento de vida, sabe? Então, quando as pessoas elas vêm me perguntar coisas, eu sempre falo, gente, eu não quero ser responsável pela decisão, pela vida de ninguém. Eu justamente assim, eu quero ser livre, sem compromisso, irresponsável. Porque você dizer alguma coisa para uma pessoa é uma coisa muito séria. Realmente. Então, por exemplo, se me perguntar qual moto, eu falei, a moto, pra você que tem que escolher. Aí eu posso dar pequenas dicas. Então uma moto com tal cilindrada? Não. Você tem que estar confortável e se sentir seguro com ela. Então, nossa, isso? Aí aquela dali, independente de altura, de peso, de cilindrada, é a moto pra você. Então, na vida, o que eu posso dizer é, de novo, para um pouco, respira, põe no celular, gente, uma musiquinha diferente, que te traga um bem-estar, para você parar. Aconteceu isso com um ex-marido meu, então pronto, eu vou contar que isso é uma dica, pronto, eu dou uma dica. Eu não tinha esses celulares assim antigamente não, tá? Era aqueles
flip, assim. Sim. E aí o celular dele também era assim, por isso que a gente se encontrou na vida, né? Dois antigos, e aí... Dois analógicos. Dois analógicos. Aí o dele estragou e uma amiga minha tinha me dado um desses também, assim. E ele usou esse reserva, que eu já tinha usado uma época também atrás como reserva. Ou seja, o celular da gente estava se acabando já mesmo. E aí ele levou para o trabalho. E todo dia o alarme tocava. E um dia uma pessoa do trabalho dele perguntou: que alarme é esse? Você toma remédio, tudo, não sei o quê? Ele: não, esse celular me tá com minha esposa e tudo, deixa eu ver. Aí ele foi olhar e estava escrito no título do despertador lá do alarme, alguma coisa assim: pausa para o dia, pausa do agora. Tinha uma frase assim legal. Aí todo mundo parou. Quando ele acabou de ler, ficou em silêncio, voltaram a trabalhar. Aí ele me contou que todo dia depois disso, naquele despertador, todo mundo parava, se centrava, acalmava aquela coisa do trabalho. Um momento para você saber onde você está, o que você está fazendo. Consciência, para não fazer no automático. Né? Olha que interessante. Nossa, que rico esse bate-papo. Fantástico. Acho que esse foi o grande isso aí, uma grande mensagem que você poderia ter trazido aqui pra gente. E olha que ela foi irônica e disse que não aceita conselho de ninguém. Mas, de fato, esse pode ser sim, porque cada um, no momento em que parar, vai poder sentir a sua realidade. E essa realidade, obviamente, vai ser de cada um de nós, né? Totalmente individual. Não tem pai, mãe, parceiro, não, é só você. Exato. E você influenciou seu parceiro, seu ex-parceiro, que ele influenciou toda uma empresa. Exatamente. Só, inconscientemente. Pois é. Imagina conscientemente. Imagina conscientemente. E isso foi o grande despertar. A chavinha. Nossa, Stefânia, foi maravilhoso. Foi massa. Muito obrigado. Stefânia está de passagem aqui em Pacifica. Obviamente vai ficar hoje, aqui. Pelo menos eu vou ficar, né? A gente está aqui nos estúdios da TV Pacifica e acolheu, né? De fato, acolhemos, né? Assim, e esse espaço aqui, Stefânia, é um espaço que a gente, inclusive, quer deixar mesmo à disposição de turistas, de pessoas que, quando vierem visitar Pacifica, obviamente vai ter um espaço aqui que você já deve ter conhecido. Lá em cima tem um mirante, né? Sim. Enfim, uma vista panorâmica. Então, assim, seja muito bem-vindo. As portas da TV Pacifica, desse espaço, vão estar sempre abertas para você. Quem sabe quando, né, você vai passar aqui novamente. Né? Mas você encontra o seu sítio por aqui. Então, pois é. Então vamos estar sempre abertos para receber você, para que a gente possa bater esse papo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E se quiser deixar uma mensagem final aqui para o nosso público, fica à vontade. Sim. Agradeço também esse açaí maravilhoso que a gente tô doida para parar de falar com vocês e comer esse negócio aqui. Olha aí, a da Gilda. Foi muito bom ver esse milho. Muito bom. Mas conversar sobre isso, mesmo que para mim seja repetidas vezes contar a minha história, é bom reviver. Eu aprendo mais e mais ainda, né? Então, eu só tenho realmente a agradecer, porque nesse meu processo de autoconhecimento a gente tem uma percepção maior das coisas. Então, aquela sensação de para onde você deve ir, com quem você deve falar, onde você vai seguir, você sabe das coisas, ela acontece. Assim como eu estava indo para a Pedra da Boca, né? Me queria informação de várias pessoas, mas eu não queria falar com ninguém, então eu cismei de falar justamente com a pessoa que me trouxe aqui. Seu Zé Cláudio, né? O Incrível. CEO, dono aqui do prédio. Incrível, sim, pois é, olha onde eu vim parar, né? E sem eu saber onde que eu ia dormir, nem nada, eu fui totalmente, realmente, literalmente acolhida. Então, além de agradecer tudo isso, e lembrando a mim mesma também, por estar vivenciando esse processo, que a gente esquece de se agradecer, de se valorizar, né? Eu queria fazer um convite para as pessoas de moto ou não, mas principalmente ao meu público motociclista. Cara, venham aqui, que é um lugar incrível. Essa paisagem, a estradinha é uma delícia, tem só um trechinho um pouquinho com um buraquinho, mas é só andar tranquilo. Mas você chegando aqui, nossa, é
é maravilhoso, não tem explicação mesmo, é muito gostoso, é muito bonito. Eu acho que tem muito potencial para crescer organizadamente, sem a gente destruir as coisas, né? Então eu quero deixar até uma mensagem muito importante para fomentar esse turismo aqui local, mas com consciência. Por exemplo, esses dias eu estava num lugar, assim, natureza também, e um casal com uma criança, a criança deixou a chupeta cair e o casal não ia dar mais para eles, então resolveram nem guardar para levar, tudo, deixou lá. Pô, aquilo que ficou lá é um lixo, cara, sabe? Pega, leva, se não for dar mais, lavar e tudo, joga fora no lixo, mas a gente quer dizer, será que as pessoas jogam lixo? Ah, caiu aqui, né? Caiu aqui, você vai deixar aqui? Não, então aqui é o estúdio, é a sua casa, mas o planeta também é a nossa casa. Mensagem. Então vamos apreciar esse turismo natural que a gente tem no Brasil, magnífico, porque eu já visitei muitos países também de mochileiro. Você até me perguntou de moto, eu não tenho vontade de ir para outros países, porque o nosso país é maravilhoso, é imenso, tem muitas belezas, mas a gente tem que cuidar dele. Então eu tenho a agradecer pessoas assim, de uma certa forma, direta e indiretamente, cuidam, nos recebem, fomentam isso, mas é de consciência de cada um também, da gente participar, agregar, ter consciência disso. Né? Participar de uma forma mais sustentável, né? Exatamente. Enfim, com esse cuidado, né? Com o meio ambiente. De fato, aqui a região disponibiliza, né? A gente até entrou num roteiro de turismo, de aventura, enfim, aí esse contato com a natureza tem sim que ter esse cuidado aí, recolher seu lixinho quando estiver passando, enfim. É o mínimo, né? É o mínimo, né? Pois é. Olha, excelente conselho, excelente mensagem, né? Stefânia, mais uma vez, muito obrigado, viu? Valeu, eu que agradeço. Antes de concluir aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de lembrar a vocês, a nossa empresa parceira, a Getosp Solar, que inclusive faz sentido, né, nessa questão da energia sustentável, né, energia limpa e do meio ambiente, essa questão ambiental. Então, Getosp Solar está com a gente, nossa empresa parceira aqui do podcast da gente. Muito obrigado a vocês, que a gente vem tendo vários feedbacks, né, relacionados a esse projeto. Do podcast da gente, é um produto novo que está chegando aqui, é um produto novo a nível capital, imagina a nível município. Não é? Nossa. E a gente tem essa satisfação de estar recebendo pessoas com esse nível de bate-papo, enfim, tudo isso aí. Então, muito obrigado pelo feedback de vocês, muito obrigado a Getosp Solar pela parceria e até a próxima. Olha aí, não para não, eu vou continuar aqui também, eu vou parar de falar. Como dizem os motociclistas, peraí, para me despedir, né? Bons ventos. Olha, bons ventos.